Oi. Então, dando sequência aos nossos estudos de estatística aplicada à análise de dados, vamos agora ver o caso de determinação de dois parâmetros. Né? Segunda parte de determinação de parâmetros, agora mais de uma dimensão. Para isso, vamos compartilhar aqui alguns slides. Então, a determinação de parâmetros, nós vimos a uma dimensão, agora é praticamente uma repetição com um conceito novo. Né? Então, a determinação de dois parâmetros é isso aqui. Eu quero achar a probabilidade de dois parâmetros, que eu estou chamando de x e y, conhecidos, medidos dos dados experimentais. Por uma questão de simplicidade de notação, para não carregar essa notação pesada, eu vou chamar sempre probabilidade de x e y, mas sabendo que isso vem a partir dos dados. Os dados são aqui, são medidas de x1, y1, x2, y2, são uma quantidade de medidas aqui. Tá? O valor da medida é o ponto mais provável. Então, eu tenho essa função aqui, de x, y, e eu vou calcular x0, quer dizer, é a medida de x, a grandeza x, o x0, a grandeza esperada, é o ponto em que a derivada da probabilidade em relação a x é igual a zero. Então, a derivada varia pontos no ponto x0 e y0. Então, x0 é determinado como sendo um ponto em que essa derivada é zero, e y0 também é um ponto em que essa derivada é zero. Isso é uma função de duas dimensões, como é que a gente determina o máximo da função. Então, partindo desse princípio, que é uma definição do ponto que eu quero, eu vou tentar determinar como é as características desse ponto. Como no caso de uma dimensão, se a gente tem uma medida bem precisa, essa função é uma função picada, eu preciso que ela seja um pouco mais suave para trabalhar, e para isso eu vou trabalhar com L de xy, que é o logaritmo da probabilidade de xy. E esse L de xy, tal qual eu fiz em uma dimensão, eu vou expandir em série de Taylor. Então, eu vou expandir série de Taylor a partir do ponto x0, y0, que é o máximo dessa função. Então, a função em qualquer ponto, menos a função no ponto máximo é igual. A derivada primeira, os termos todos de derivada primeira vão se anular, porque eu estou no máximo. Então, o primeiro termo não nulo que eu tenho aqui é a derivada segunda, que é 1/2, a derivada segunda de L em relação a x, x menos x0 ao quadrado, mais a derivada segunda de L em relação a y, y menos y0 ao quadrado, mais o termo cruzado, que é duas vezes a derivada de L em relação a x dele e y, no ponto x0, vezes x menos x0 mais y vezes y menos y0. E termos de ordem terceira, quarta, etc., que eu vou desprezar em primeira instância, eu vou trabalhar só com o primeiro termo mais alto. Esse termo mais alto, essa diferença aqui, eu vou chamar de Q. E, em vez de escrever dessa forma, vamos escrever de uma forma mais adequada, duas dimensões, que é usando uma matriz e vetores. Então, tem o vetor x menos x0, y menos y0, que ele está aqui e aqui, e ele sanduícha essa matriz, que é uma matriz que tem os termos da derivada segunda. Então, aqui é só uma notação matricial da mesma equação que foi apresentada aqui em cima. Então, eu só rearrumei, e lembrando que o logaritmo da probabilidade no ponto xy é igual ao logaritmo da probabilidade no ponto x0 e y0 mais esse termo aqui dividido por 2. Então, esse termo aqui é a diferença. Lembrando que esse termo é sempre menor ou igual que zero, porque esse ponto aqui, x0 e y0, é o máximo da função. Então, sendo o máximo da função, qualquer L de xy tem que ser menor do que ele, e esse aqui é um termo menor ou igual que zero. No máximo, ele é igual a zero. Então, eu vou ter essa função, e uma vez que eu tenho um certo valor, um certo valor de Q, né? Q de xy igual a isso, igual a um determinado valor, eu vou ter uma curva de nível, que é uma elipse. Então, uma vez determinado L, eu tenho a probabilidade, que é só E elevado a isso, mas E elevado a isso aqui, como isso aqui é uma constante, na hora que eu fizer a exponencial, vai ser simplesmente em termos de normalização, e a minha probabilidade vai ser proporcional a isso aqui, ao E elevado aqui.
Vamos imaginar agora, um caso particular, que eu tenho duas variáveis, x e y, mas por alguma razão eu não estou interessado nisso. Por exemplo, eu quero medir pressão e temperatura de um sistema, mas eu estou interessado no comportamento da temperatura, a pressão nesse momento não me interessa. Ou seja, eu quero ter só a probabilidade de x. Para fazer isso, o que eu vou simplesmente eu vou integrar em y, porque ao integrar em y eu lavo a dependência em y. Fazendo essa integral aqui, lembrando que esse aqui é uma série de números que eu chamei de A, B, C na outra transparência, e essa integral vocês podem fazer e vai dar isso aqui. Lembrando que a probabilidade de x, quando nós fizemos uma aproximação de primeira ordem, a gente encontrava uma gaussiana. E isso aqui é a gaussiana, onde a largura da gaussiana é dada pelo inverso disso aqui. Ou seja, a largura da gaussiana, como a gente viu lá a uma dimensão, é dado por B dividido por AB menos C2. Quando a gente tem um parâmetro só, o que é ter um parâmetro só? E a minha função não depende de y. No caso da função só depender de x, bom, esse b aqui é a derivada da função, é a derivada segunda da função em relação a y. Se não depende, isso é zero. Esse termo é nulo. Aliás, desculpa. Esse termo aqui vai se anular, o b vai cortar com b e eu vou ter isso aqui 1 sobre a, que é o caso que tínhamos inicialmente. Tá? Vamos agora estudar um pouco como é que é essa dependência. Então, nós encontramos essa dependência aqui. O que isso representa? Imagina que aqui tem o plano XY, eu tenho aqui o ponto de máximo, ou seja, aquele ponto que dá a minha medida, que nesse caso seria 20, 20, e para um sigma, a gente viu que é quando eu pego o logaritmo do máximo, meio abaixo do logaritmo máximo, me dava as condições que eu chamei de um sigma. Se eu tenho essa minha função, meio acima do máximo, vai dar uma curva que está representada por essa elipse aqui. Então, nesse ponto aqui, a minha função L é o valor máximo. Em todos os pontos ao longo dessa curva aqui, a minha função L tem o valor máximo menos meio. Então, isso aqui, usando o parâmetro de sigma, seria a minha incerteza da medida. Ou seja, todos os pontos dentro dessa elipse têm menos de um sigma. Né? Como é que a gente traduz isso para aquele sigma a uma dimensão? Caso o valor de y fosse conhecido, fosse fixado, por exemplo, y igual a 20, então eu tenho aquela coisa que a gente tinha uma dimensão. Esse aqui seria o meu valor da medida e essa minha seta indicaria a incerteza, ou seja, menos isso ou mais isso, ou seja, o tamanho de metade desse traço, essa seta daqui até aqui, seria a minha incerteza. Mas se eu não sei o valor de y pode ser qualquer um, como eu fiz no outro slide, eu integrei sobre y, então meu x dentro dessa elipse pode vir até o 10 e até o 30. Então a minha incerteza vai ser 20 mais ou menos 10. E esse 10 aqui é que é o resultado dessa equação. Tá? Então, o fato eu medir duas variáveis, eu posso olhar para a probabilidade de uma variável, mas é diferente a incerteza nessa variável, que é o tamanho de x, caso a variável de y seja perfeitamente determinada, é uma certa precisão, caso eu não tenha nenhuma incerteza sobre y, eu quero usar o conceito de um sigma, eu tenho que ficar dentro dessa região delimitada pela elipse, esses aqui são os limites, isso aqui é a minha incerteza que eu devo. Então, nós estamos vendo aqui que a variável y interfere na incerteza da x de alguma maneira. Se eu conheço ela muito bem, eu tenho um valor. Se eu não conheço, eu tenho outro. Então, isso leva a possibilidade de eu melhorar uma medida indiretamente. Imagina agora que eu refaço essa medida, mas agora eu tenho em x não mudou nada, mas em y mudou. Eu tenho uma precisão maior em y. Então, em vez de ter esse contorno que eu tinha aqui, o meu contorno vem para cá. Em x não houve nenhuma alteração, mas ao alterar em y, o meu contorno está diferente e eu tenho uma maior precisão de x. Ou seja,
medir melhor uma variável implica no resultado ou na incerteza da outra. Isso a gente chama de correlação. Isso vem, se você lembrando aqui daquele termo T, nessa representação matricial, essa matriz aqui no meio depende das incertezas. As incertezas vão surgir ligadas a essas derivadas aqui. Então, se eu chamar esse sigma xx ao quadrado, 1 sobre esse termo, esse sigma y ao quadrado, 1 sobre esse termo, e esse sigma 2 xy, 1 sobre esse termo, por que eu estou botando 1 menos a derivada segunda? Isso era a incerteza que a gente tinha uma dimensão. Agora, a duas dimensões, nós temos termos parecidos. Então, caso eu substitua nessa equação essa notação, eu tenho essa matriz aqui, e se eu inverter essa matriz, se eu pegar essa matriz e fizer o inverso dela, eu obtenho o que nós chamamos de matriz E. É uma matriz em que, nessa diagonal, eu tenho a incerteza de x e a incerteza de y, e nessa diagonal eu tenho a correlação entre os dois valores. Tá? Eu agora aqui, generalizar para 2, 3, 4, 5 é trivial. A diferença de uma para n dimensões é o surgimento desse termo de correlação. Se eu tivesse 3 variáveis, eu teria a correlação da variável 1 com a variável 3, da variável 1 com a variável 2, da variável 2 com a variável 3. Eu teria várias correlações, porque essa matriz seria uma matriz 3 por 3. Na diagonal, teria as incertezas das 3 variáveis, e fora da diagonal, os 3 termos seriam as correlações entre eles. As correlações dizem como a medida de uma variável interfere na medida de outra. Como é que a incerteza de uma variável interfere na incerteza de outra. Isso pode ter uma ligação física, são grandezas que estão correlacionadas, ou podem não ser grandezas correlacionadas, é simplesmente o meu método de medida que cria essa correlação. Depois nós podemos ver alguns exemplos, mas isso era o que eu queria contar para vocês nesse vídeo sobre determinação de mais de um parâmetro. Ok?